Jace Duggar, ela foi sequestrada quando ela tinha 11 anos e ela teve o seu primeiro filho com 13. Essa história com certeza vai te deixar chocado e eu queria já logo falar que contém gatilhos e o conteúdo é extremamente sensível. Mas antes de começar o caso de hoje, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para você me ajudar no engajamento. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem os links das nossas redes sociais e também os links de compra dos livros que tem aqui na minha estante. Comprando pelo nosso link, você compra pelo um preço legal e você ainda ajuda o nosso canal. Também temos podcast e é isso. Espero que vocês gostem do caso de hoje. Em setembro de 1990, a Jace Duggar ela se mudou com a sua família para uma cidade no interior da Califórnia, em Los Angeles. Lá era uma cidade que era considerada muito segura. O nome da cidade se chamava Arcádia e era uma cidade bem familiar, bem segura. A mãe da Jace ela tinha escolhido aquele lugar justamente pela segurança para que ela pudesse criar as suas filhas. Então, eles se mudaram para lá e eles iriam começar uma nova vida. A Jace, ela tinha 11 anos, estava na 5ª série. Ela era uma menina linda, porém ela era muito tímida, muito dedicada na escola. Ela se dava muito bem com a sua irmã, porém ela morava com o seu padrasto e, segundo as fontes de pesquisa, eles não se davam muito bem, eles não eram muito próximos, mas ela se dava muito bem, ela era muito grudada com a sua mãe. Dia 10 de junho de 1991, a mãe da Jace, ela trabalhava numa gráfica e ela saiu logo cedo para ir pro trabalho. E a Jace, ela ficou em casa com o seu padrasto e ela se arrumou para ela ir para a escola. Sua cor preferida era rosa, então ela colocou toda a sua roupa rosa, seu vestido rosa, seu sapato rosa. Ela amava a cor rosa, então ela colocou uma roupa toda cor de rosa para ela ir para a escola. E aí depois que ela saiu de casa, ela foi subir um morro, uma colina que tinha perto da sua casa para ela pegar o ônibus escolar, quando um carro cinza parou do lado dela. A princípio, ela achou que esse carro iria apenas pedir uma informação, mas na verdade uma mulher saiu de dentro desse carro e colocou ela para dentro do carro de forma totalmente inesperada. Essa mulher, ela também apontou para Jace uma arma de choque que fez com que ela desmaiasse e perdesse a consciência. Quem dirigiu o carro era um homem que se chamava Philip Gregg e ele estava com sua esposa Nancy. Quando eles pegaram a garota, eles tiraram toda a sua roupa e ela estava desacordada. E eles enrolaram a criança com um cobertor e eles começaram uma viagem longa até a casa deles. Durante a viagem, a Jace ela acordou várias vezes e ela perdia a consciência por conta da arma de choque. E ela foi no colo da Nancy e foi um total de 3 horas de viagem. Ela chegar no local que seria o seu cativeiro e até ela entrar dentro do seu cativeiro, ela não viu nada porque cobriram o seu rosto com um cobertor. Então, depois, quando ela tomou a consciência, ela já estava dentro do lugar onde ela ficaria ali por anos da sua vida. O nome do padrasto da Jace se chamava Carl e, de acordo com os depoimentos com a polícia, ele chegou a ver a hora do sequestro, ele viu o carro, ele viu exatamente o que tinha acontecido. Ele saiu correndo atrás do carro, desesperado no meio da rua e gritando, falando que a Jace estava sendo sequestrada, que alguém tinha pegado a garota. E outras pessoas na rua também chegaram a presenciar o sequestro, mas eles não conseguiram correr o suficiente atrás do carro a tempo de salvar a garota. Como o caso ele tinha uma testemunha, eles já foram imediatamente na polícia e já criaram toda uma investigação em cima do sequestro. As mídias ficou em cima do acontecimento, as pessoas já começaram a espalhar cartazes pela cidade e, como forma de conscientização, onde as pessoas estavam querendo ajudar no caso a encontrar a menina que tinha sido desaparecida, que as pessoas viram, gente, na luz do dia, uma coisa assim, na frente de todo mundo. As pessoas começaram a colocar fitas rosas e coisas cor-de-rosas na frente das suas casas e cartazes cor-de-rosa, porque era a cor da roupa que ela estava usando quando ela foi sequestrada e também porque era a sua cor favorita. Voltando agora para Jace, quando ela chegou no cativeiro, a casa do Philip, na verdade, era uma casa na frente, no fundo era o quintal, onde tinha um terreno bem grande e ele tinha várias tendas e ruínas né, no caso, confusão, lá era um muquifão que ele tinha com vários
tendas, várias casinhas, tipo barracos assim que ele construía no fundo da casa dele. E uma dessas tendas era uma coisa minúscula, era um cativeiro que ele tinha construído para ele sequestrar essa criança. Então ele logo levou ela lá para dentro, só que durante o trajeto ela não viu nada porque ela estava com o rosto tampado com um cobertor. Philip forçou a menina a tomar banho com ele, que foi a primeira vez que ela foi exposta a um homem nu. Durante a sua primeira semana do cativeiro, a Jace foi mantida algemada e seu único contato humano foi com Philip, que às vezes trazia fast food e conversava com ela. Ele forneceu um balde para ela usar para se aliviar com as suas necessidades físicas e uma semana após o sequestro, ele a estuprou, ainda algemando ela. Toda semana ele ia ao cativeiro e a estuprava a garota. Ele fazia isso ao menos uma vez por semana e foi dessa forma nos primeiros 3 anos de cativeiro. Depois de alguns meses que ela estava sequestrada, ele tirou ela daquele lugar minúsculo e levou ela para um quarto maior e ele deixava ela algemada na cama e ele algemada naquele lugar, ele ia lá e ele abusava sexualmente dela do jeito que ele queria. E ele disse que ele precisava deixar ela algemada porque aquilo ia ajudar no problema que ele tinha, onde tinha demônios no corpo dele, que ele tinha uma vontade, uma depravação sexual muito grande, que os anjos demoníacos fazia com que ele tivesse que fazer aquilo, que os anjos mandavam ele fazer aquilo, que aquilo era uma coisa muito ruim, mas que ele sabia que ela iria ajudar ele. Ele também fazia ela se vestir com roupas mais sensuais e tirava fotos dela nua, fotos pornográficas, e também ele tinha mais conteúdos de pornografia infantil. Ao mesmo tempo, ele chegava pra ela e falava que ele era um servo escolhido de Deus e que depois que ele abusava dela sexualmente, ele pedia 1000 perdões e 1000 desculpas pra ela. E depois ele começava a ameaçar ela, falando que se ela não se comportasse, ele ia colocar ela numa jaula ou colocar ela numa caixa e vender ela pro mercado de órgãos ou de tráfico de garotas. 7 meses depois do sequestro, o Philip levou a sua esposa Nancy para ter contato com a Jace, porque até então ela não tinha contato com a menina. Ela só foi cúmplice dele no dia do sequestro, mas ela não tinha contato com a garota, mesmo sabendo que a menina vivia lá, né? O que é bem bizarro, tipo, tem uma garota sequestrada no fundo da minha casa e tá tudo ok. Era tipo essa vibe ali no lugar. E quando ela foi conhecer a Jace, ela levou ursinhos de pelúcia e chocolate. E ela ali naquele momento, ela queria meio que ser uma mãe pra Jace, ter um espírito ali maternal e falar, não, vai ficar tudo bem. Só que posteriormente a Jace, ela chegou a falar no depoimento que na verdade a Nancy, ela era uma pessoa muito malvada, que ao mesmo tempo que ela dava chocolates e ursinhos de pelúcia, ela fazia muitas ameaças à menina e tratava ela muito mal. Essa Nancy, ela era cuidadora de idosos na época, né? Então era pra ela ser uma pessoa boa. O próprio marido falava que não, ela não era uma pessoa boa, ela era uma pessoa má e manipuladora. E vendo que ela levava chocolate e depois maltratava a criança, dá pra ver que sim, ela não era uma pessoa boa. Logo, o Philip, ele trocou o nome da Jace por Alicia também. Como a gente sempre vê nesses casos de sequestros por muito tempo, uma das coisas que os sequestradores fazem é mudar o nome, né, da sua vítima, porque ele se sente com poder em cima da sua vítima. E não foi diferente com a Jace. Ele mudou o nome dela para Alicia e ela só podia ser chamada desse jeito desde então, tanto pela Nancy quanto por ele mesmo. Ele tinha fornecido para ela uma televisão para que ela pudesse assistir, para que ela pudesse ter um passatempo, mas ela não sabia, ela não podia ver notícias, ela não fazia ideia do que a família dela procurava por ela. E também nos primeiros 4 anos ela ficou 100% presa dentro desse galpão. E dentro desses primeiros 4 anos, quando ela tinha 13 anos, ela teve a sua primeira gestação. Você imagina uma criança que foi sequestrada com 11 anos, presa dentro de um galpão, de um quarto, de uma tenda, né? Digamos assim como fala as fontes de pesquisa. E com 13 anos, não sabe nada sobre a vida e se descobre grávida. Imagina a situação dessa menina. Aos 14 anos, Jace deu à luz a sua primeira filha e depois, aos 17 anos, ela deu à luz a sua segunda filha.
e numa bizarra relação, os sequestradores formaram uma família com a jovem. E ela descreveu tudo isso em um diário onde ela revelou em 2011. Jace, ela não sabia nada da vida e desde a sua primeira gestação, ela aprendeu a cuidar de uma bebê pela televisão. Segundo as fontes de pesquisa, ela nem sabia a ligação entre sexo e gravidez. E nesse mesmo tempo, a sua mãe vendia coisas dentro da sua casa para tentar contratar um detetive para encontrar a sua filha. Posteriormente, um dos vizinhos do Philip disse para a polícia que chegou a ver a Jace no quintal da casa. Isso porque depois que ela teve a primeira filha, ele construiu uma nova casa, um novo lugar, um novo ambiente para que ela pudesse viver com a criança e também deixava ela sair para tomar sol e para ficar ali nos fundos do quintal. E esse vizinho, ele chegou a ver ela algumas vezes e ele chegou a perguntar pro Philip quem era aquela pessoa, aquela menina que estava ali no quintal. Ele disse que era uma parente próxima e que ele tinha alugado uma das tendas para que ela morasse com a filha. Não chegou a falar sobre nada, lógico, né? Vai falar que era uma pessoa sequestrada, mas com medo de alguém descobrir alguma coisa, ele colocou ela de volta para dentro da tenda e não deixou ela sair mais. Esse dia que esse vizinho tinha visto ela foi uma das primeiras vezes que ela pôde sair de dentro do quarto desde o seu sequestro. E ela não deu sorte, porque o vizinho acabou vendo ela e ela teve que, infelizmente, voltar pra dentro e ficar presa de novo. Nesse tempo, conforme foi passando os anos, porque ela ficou muitos anos sequestrada, quando ela podia sair pra fora, porque conforme ela foi tendo a segunda filha, ele já começou a deixar ela sair um pouco pra fora, ela começou a plantar coisas no quintal, ela tentava lidar com aquele sequestro de alguma forma e ensinar suas filhas sobre aquilo que ela sabia sobre a vida, né? Nessa época, o Philip chegou para ela e disse que tanto ela como as duas filhas não podia mais chamar a esposa dele de Nancy e que as três devia chamar agora ela de mãe, porque agora seria desse jeito. É como se as três garotas, né, tanto a Jace como as suas duas filhas, fossem filhas da Nancy. Conforme foi passando o tempo, toda a propriedade do Philip, ele ia construindo uma barreira em volta da casa dele para que as meninas elas pudessem ter menos contato com a sociedade. Então as pessoas chegavam a falar que a propriedade dele era muito grande, mas ele começou a levantar muros em volta da casa para que ninguém pudesse ter contato com o que tinha lá dentro e muito menos as meninas poderiam ter contato com o que tivesse lá fora. Só que assim, a polícia chegou e algumas vezes na casa dele e a polícia nunca chegou a desconfiar de nada do que estava acontecendo lá nos fundos. Isso porque o Philip, na verdade, ele estava em liberdade condicional por muitos anos. E mais pra frente eu vou explicar o porquê que ele estava em liberdade condicional, sobre o passado dele, para vocês poderem entender um pouco mais o que passava na cabeça desse cara. Depois de muitos anos de sequestro, o Philip ele fazia um estudo religioso sobre a sua doença, que ele dizia que era uma doença sexual. Sendo assim, ele queria apresentar esse estudo para as pessoas e com êxito foi chamado para fazer uma palestra na Universidade da Califórnia. Teve um blog associado ao que chamou de A Igreja do Desejo de Deus. No blog ele afirmou que tinha o poder de controlar o som com a sua mente. Philip pediu a várias pessoas, incluindo clientes, que assinassem testemunhos confirmando que ele tinha realmente a capacidade de controlar o som com a mente dele, e ele desenvolveu um dispositivo para que outras pessoas pudessem testemunhar esse fenômeno. Com esse estudo, ele criou um blog e ele queria mesmo mostrar para as pessoas que ele tinha criado um dispositivo, que ele controlava o som com a mente, uma coisa assim maluca. E ele conseguiu uma oportunidade para que ele apresentasse esse projeto numa palestra na Universidade da Califórnia. Então ele decidiu ir até essa palestra e para ajudar nos testes ele levou as suas duas filhas, que eram as filhas que ele tinha com a Jace. E foi aí que as coisas começaram a desandar, porque as pessoas perceberam que aquelas duas crianças eram muito estranhas. Fisicamente, as crianças eram muito esquisitas, tipo assim, muito brancas, muito magras. Parecia duas crianças extremamente doentes e eram crianças sem emoção. Elas não demonstravam nenhum tipo de afeto, não demonstravam ser duas crianças de verdade. Aí aquele comportamento gerou um questionamento muito grande nas pessoas que estavam em volta, inclusive das autoridades que estavam presentes naquela palestra.
Como ele estava em condicional, mais tarde naquele dia, a polícia decidiu ir até a sua casa para poder conversar com ele e entender melhor o que eram aquelas crianças. Quando eles chegaram lá na casa dele, quem estava na casa dele eram só a sua esposa, a Nancy, e a mãe idosa da Nancy, que morava junto com eles. Então eles algemaram o Philip e levaram eles para a delegacia. No caminho, ele disse que aquelas meninas não eram filha deles e que eram filhas de parentes próximos e que apenas estava passando alguns dias lá na casa dele, que não tinha nada a ver, ele não sabia nada da vida daquelas crianças. Acontece que, de acordo com o seu arquivo, a polícia disse que ele seria detido porque ele não podia ter nenhum tipo de contato com menores de idade. Ou seja, se ele no arquivo dele já falava que ele não podia ter contato com menor de idade e ele já estava em liberdade condicional, é porque alguma coisa aí tinha no passado desse homem. Sendo assim, um dos supervisores da polícia analisou bem o arquivo e pediu para que o Philip se apresentasse na delegacia no dia seguinte com as duas crianças, porque ele queria investigar um pouco melhor essa história. Ele chegou na delegacia com as duas meninas, com a Nancy e com a Jace, que ele disse que era a Alicia. O oficial da condicional disse então que eles seriam separados e que ele queria fazer pergunta para aquelas duas crianças e também para Alicia. Ele relutou, falando que não era para separar eles, que eles precisavam ficar juntos, que ele era tipo um tutor, que ele cuidava daquelas meninas como se fossem filhas dele. Jamais faria isso com as garotas, enfim, ele queria tirar o dele da reta, mas o cara da condicional falou: não, meu querido, aqui você não se cria, a gente vai ouvir as meninas. E foi o que ele fez. Ele foi querer tirar o depoimento da Jace para saber se realmente o que aquele homem estava falando era verdade. A Jace foi conversar com o oficial da condicional e ela disse que as duas crianças eram filhas dela e que ela sabia que ele era um predador sexual. Na verdade, ela descobriu ali que ele era um predador sexual e que ele tinha um histórico horrível de abuso sexual com menores de idade. Ela disse que ela não se importava porque ele era um homem mudado, ele era muito bom pra ela e ele cuidava das suas filhas. Quando o agente da condicional foi falar com o Philip, ele estava extremamente agitado, nervoso, bravo e estava falando que ele não estava entendendo por que a Jace estava sendo interrogada, o que ela tinha a ver com isso. Ele disse que ele estava ajudando ela porque ela era uma mulher que apanhava muito do marido com as duas filhas e ele decidiu acolher ela para que ela morasse no quintal dele, para que o marido dela, que morava em Minnesota, não encontrasse ela e as duas crianças. Ou seja, uma confusão danada, porque um dia as meninas é filha dele, no outro dia as meninas é filha de parente, no outro dia as meninas só mora lá porque ele tá acolhendo, Ele já tinha falado várias coisas pra polícia sobre quem eram aquelas crianças e, claro, ele só tava se complicando cada vez mais. Sendo assim, o oficial da condicional chamou a polícia da cidade de Concord. Essa polícia foi até aquele local e ele queria começar a estar na frente dessa investigação e pressionou muito o Philip para que ele pudesse falar a verdade. Tipo, meu amigo, você tá todo confuso, o que tá acontecendo? Você não pode ter contato com menor de idade, você é um predador sexual, você já falou 3 coisas diferentes sobre o que essas meninas. Tem como você falar o que tá acontecendo? Porque o negócio vai ficar feio pra você. Foi então que ele admitiu que ele tinha sequestrado a Jace, que o nome dela não era a Alicia, e sim a Jace, e que aquelas duas meninas eram filhas dele, vítimas de abuso sexual. Sobre o que a Jace falou pra polícia, os oficiais, eles falaram que ela estava sofrendo de síndrome de Estocolmo, que é aquela síndrome quando a garota, ela fica tanto tempo sequestrada que ela acaba criando um tipo de afeto pelo seu sequestrador. Philip e sua esposa Nancy foram presos e um agente da FBI colocou a garota no telefone com a sua mãe. Jace manteve a custódia dos seus filhos e se reuniu com sua mãe no dia 27 de agosto de 2009. Garrido, ele era um predador sexual, por isso ele estava sob a condicional. Em 1972, ele foi acusado de agredir sexualmente uma menina de 14 anos. No ano de 1976, ele sequestrou Catherine Calloway, uma mulher de 25 anos, e a levou para um armazém em Nevada. Lá, Catherine foi violentada sexualmente durante 5 horas e meia.
Em 28 de abril, Philip se declarou culpado de sequestro e estupro à força. Em 2 de junho de 2011, Philip foi condenado a 431 anos de prisão perpétua e Nancy foi condenada a 36 anos de prisão perpétua. As sentenças permitiram que ambos fossem elegíveis para a liberdade condicional a partir de agosto de 2034. Quanto a Jace, ela começou a tentar viver a sua vida com as suas duas filhas. Em uma entrevista para um desses programas de jornais, ela disse que é maravilhoso e gratificante ela poder entrar dentro de um carro e poder ir passear à praia com as suas filhas, que é uma coisa absurda a forma como ela se sente feliz pela liberdade que ela tem agora de poder viver a vida dela. Esse foi o caso da Jace. Ela passou muitos anos sobre posse daquele homem. Então, imagina a vida dessa garota. Ela teve uma vida em volta de traumas. E depois de tudo isso, dos seus sequestradores eles serem presos, né? Ela ainda teve que começar a reviver a vida dela no mundo que ela não tinha noção de nada. Acredito que ela nem imaginava que talvez a mãe dela procurasse por ela. Ela era muito nova, tinha 11 anos. Então, assim, já dá pra perceber o absurdo, o nível crítico desse caso, uma coisa realmente muito horrível. Mas, pelo menos, ela sobreviveu e hoje ela consegue viver a vida dela plena, eu acho, né? Não, acredito que ela tenha tido traumas, mas hoje ela consegue viver a vida dela com as suas filhas. E esse foi o caso de hoje. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já conhecia esse caso, o que você acha desse caso, dessa história. Me conta aqui tudo aqui nos comentários que você achou. E se você tem alguma indicação de caso, também deixa aqui pra mim nos comentários. E foi esse o caso de hoje. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!